Seja muito bem-vindo a esse vídeo e nessa aula que eu vou dar para você, se você está fazendo o curso de técnico de enfermagem na STEC de Lafayette, esse curso é para você. Essa aula, na verdade, ela vai te mostrar de uma forma bem prática como você deve fazer a sua pasta de estágio. A pasta de estágio, gente, é algo que a gente tem que levar em consideração de ser um documento. E um documento, ele tem, as devidas regras para serem seguidas, como qualquer outro tipo de documento. Então, se você quer ver desse vídeo aqui e mais outros, já aproveita, já se inscreve aqui no meu canal e já ativa seu sininho. Que assim que eu tiver mais vídeos aqui, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Então, vamos lá. A pasta de estágio, ela faz parte do curso técnico de enfermagem, geralmente da maioria dos cursos. Isso faz parte ali da grade curricular. Quando um curso ele é aprovado, ele tem ali a parte teórica e a parte prática. E essa pasta de estágio, ela vai referenciar principalmente a parte prática que você realizou durante a preceptação do estágio sob seus supervisores. Então, aquelas partes que você avaliou, que você foi avaliado ali na atenção básica, na central de vacinação, em alguma atividade que você tenha feito para a população, enfim, qualquer que seja a atividade ligada ao curso e que você tenha sido preceptado por algum supervisor, seja ele enfermeiro, seja ele portador de outro diploma, que seja conveniado ali com a escola, você vai colocar aquele relatório e aquelas folhas ali dentro da pasta de estágio. Para quê? Para comprovar todo o histórico em relação à atividade prática que você fez. A atividade teórica ela é comprovada através das avaliações que você faz em sala de aula, através das presenças, por isso que o seu professor ele faz a chamada diária. E com isso você tem o seu diário, certo? Então o final ali, como diz, que você vai ter as suas notas. Aquele documento ali, ele referencia a sua parte teórica e a pasta de estágio referencia a parte prática, tá bom? Então, a primeira coisa, você vai comprar uma pasta de estágio, que é uma pasta preta. Essa pasta preta, ela vai ter tipo catálogo, ela vai ter plásticos ali dentro. Não precisa você comprar uma pasta de 600 plásticos. Você pode comprar uma pasta aí de 25 plásticos, por exemplo, e depois, se você precisar, você só coloca mais, tá bom? Então, nessa pasta, ela tem que ser de capa preta, ela tem que ter uma identificação, porque quando você forma, você tem que deixar essa pasta lá na escola, lá no prédio escolar. Ela vai ficar lá arquivada durante 5 anos, porque aquilo ali é um documento, tá bom? E aí, o que tem que conter de documentos, então, nessa tão falada pasta de estágio, que parece aí ser um bicho de 7 cabeças, um monstro danado, mas que na verdade é um documento. A gente fica um pouco confuso porque documento tem regras e aí nós ficamos com medo de errar. Primeira coisa, escolha a cor que vai ser sua pasta, a cor da caneta, azul ou preta. Não precisa, gente, se preocupar, minha caneta acabou, qual que é o lote daquela caneta? Calma, gente, também não é assim. Tá? Se você começou a escrever de azul, termine de azul. Fica muito mais organizado a parte escrita da sua pasta, tá bom? Se o seu preceptor ele vai assinar, claro, e carimbar todas as folhas que forem referenciadas para ele, solicite a ele que assine com sua caneta azul ou com a caneta azul que ele tem. Não precisa ser a mesma, é muita dúvida que as pessoas têm frente a isso. Tá? Só não é legal quando a gente tem muita alteração de cor. Então, um tá azul, o outro tá preto e fica feio. Então, para que fique mais confortável em relação ali, mais assim, caprichado, vamos colocar dessa forma, é melhor que você escolha ou fazer a pasta de cor preta ou fazer a pasta de cor de caneta azul. Tá legal? E aí, nessa pasta também, a gente precisa perceber que todas as folhas têm que estar com assinatura ou a rúbrica sua e a do seu preceptor. E agora, se você ainda não desenvolveu a sua assinatura rubricada, você precisa desenvolver. Então, se você ainda não tem, você vai acabar de assistir esse vídeo aqui e já vai treinar aí, tá bom? Porque você vai fazer uso do carimbo depois.
quando você for exercer a sua profissão de técnico de enfermagem. E aí você precisa ter uma rúbrica para colocar junto com o seu carimbo, tá bom? Então não se esqueça disso. Você ainda não tem, ao final desse vídeo, pega uma folha de rascunho e treine aí que você vai conseguir, tá bom? Eu quando comecei também, eu tive muita... eu treinei várias assinaturas e nenhuma estava boa. E depois acabei achando uma e ficou confortável para mim. Você também vai conseguir fazer isso, eu te garanto, tá bom? E aí vamos lá. A gente tem alguns tipos de documentos que vocês vão pegar lá na secretaria da escola, tá? Quando a escola ela determina um tipo de documento, é tudo padronizado. Por isso, as folhas também são padronizadas. Você vai receber, no início do seu estágio, né, a cópia dessa folha. E depois você tira uma cópia de cada uma, de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, todos os campos de estágio que você passar precisam ter necessariamente essas folhas que nós vamos falar. No início da pasta vai ter a capa. A capa é algo importante, gente, porque quando você pega um livro, por exemplo, você vai consumir aquele livro através da capa. Você vai ver quem que escreveu, qual que é o título, e a pasta também é a mesma coisa. Então, no decorrer aqui, né, das gravações, eu coloco para vocês aqui algumas sugestões de capa, onde você tem que ter Conselheiro Lafayette, Escola Técnica da Saúde, né, use a fonte Arial, que é mais assim, ela é mais formal, né? Coloque ali, pasta de estágio, o seu nome, o ano de início e o ano de fim do seu curso. Tá? Se ficar em dúvida quando você vai terminar, coloca o ano de início, já tá ótimo, tá bom? Isso vai servir para que as meninas que forem captar lá a questão do arquivo das pastas, vai ficar mais organizado e referente aos anos que você cursou aquele técnico de enfermagem, tá bom? Então, primeiro a capa. Segundo, todo campo de estágio tem um termo de compromisso do estágio, que deve ser assinado pelo seu preceptor e pelo coordenador do curso. Claramente, né, toda escola ela tem que ter um convênio com uma instituição. E esse convênio com a instituição, ele é firmado entre duas instituições. E aí, quando é firmado, a gente tem um termo de convênio próprio para estar realizando esse tipo de convênio mesmo, né? Mas quando você, por exemplo, mora em outra cidade e para você é mais confortável fazer o estágio aí na sua cidade, desde que a instituição ela libere isso, desde que ela tenha um enfermeiro no seu tempo livre para te supervisionar, que isso é importante. O enfermeiro não pode fazer duas funções concomitantes, estar trabalhando de plantão e também supervisionando. Cuidado, tá? Isso não pode acontecer. E aí aquele enfermeiro, nas suas horas vagas, né, no seu dia de folga, por exemplo, ele vai te supervisionar. Porque você conhece, né, você mora naquela cidade, e aí você tem às vezes um domínio, bacana, ótimo, perfeito, tá bom? E aí você vai na secretaria da escola e vai firmar um convênio. Só precisamos do CNPJ do local. Aí assim firma-se um convênio e faz o termo de compromisso do estágio. E a partir dali, funciona normalmente. Você vai verificar, de acordo com as atividades que você vai realizar, né, que você vai receber aí por e-mail, todas essas orientações em relação ao tipo de atividade que você tem que fazer concomitante com o tipo de estágio, né? O estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3, de acordo com o grau que você está estudando, primeiro, segundo, terceiro ou quarto período, tá certo? E aí vem as folhas que são comuns em todas as outras avaliações de campo. Eu preciso ter a folha de avaliação, você vai preencher corretamente todo o cabeçalho, com o nome da instituição onde você fez o estágio, com o seu nome completo, a carga horária que foi definida pelo preceptor e pelo coordenador. Você vai colocar ali o nome do seu preceptor, as atividades que foram feitas de acordo com a avaliação do seu supervisor também. Vai estar tudo assinado, você vai assinar e o seu preceptor vai assinar logo ao lado, tá bom? Lembrando, gente, que essa avaliação é uma forma que o seu professor te avaliou ali ao longo de todos os dias e ele fez uma média. Então, nós temos 17 itens de avaliação
e que vão fazer ali a diferença para que você tenha domínio de como você está naquele campo de estágio. Tem desde a apresentação pessoal, assiduidade, até habilidade técnica e também competências profissionais. Então, o ideal é que você esteja apto para ir para o campo de estágio. E essa aptidão, ela se dá dentro de sala de aula. Por isso, valorize os seus professores que estão dentro da sala. Pergunte, estude, faça questionamentos. Isso é importante para você. Isso faz a diferença do seu lado profissional, tá bom? E aí a gente vai ter, então, a folha de avaliação, que é essa que eu comentei. A folha de frequência. Todos os dias ela deve ser assinada pelo seu preceptor. Então, se você foi lá no estágio de segunda a sexta-feira, então de segunda a sexta você vai lá, vai assinar, colocar o horário que você chegou, o horário que você finalizou e o seu preceptor vai assinar logo à frente. E essas datas, elas vão estar disponíveis sempre ali dos dias que referem à sua escala. Que a sua escala, ela é feita previamente pelo coordenador do seu curso. Depois da folha de frequência, tem os relatórios. Atenção para isso. Cada data que está na frequência, ela tem que estar com um relatório pronto. Então, por exemplo, se você foi ali 10 dias no seu campo de estágio, você precisa ter, então, os relatórios desses 10 dias. Se o seu preceptor pediu alguma outra atividade extracurricular relacionada ali àquele estágio, um trabalho, porque ele sentiu que você está pouco fluente sobre aquele assunto e ele quer, explanar um pouco mais, é muito comum a gente ter ali as cores, dos quadros de meses. Por exemplo, agora no mês de abril, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 5 de abril, e aí, dia 4, de abril, e aí a gente tem um processo que ele é chamado de cores dos meses. E agora a gente vai comemorar, ou vai incentivar as ações frente à atividade laboral. Então, enfermagem do trabalho, saúde do trabalhador. E essa saúde do trabalhador, então, ela pode ser explanada, por exemplo, com algum tema, e o seu preceptor viu que você não demanda, ainda não tem muita expertise em tal assunto. E ele pode te pedir um trabalho. E esse trabalho, ele vai ter que ficar lá na pasta de estágio. E um detalhe, você vai fazer o trabalho, vai apresentar em grupo ou para o seu professor, e você tem que fazer um relatório do trabalho. Esse relatório, ele vai falar sobre o tema do trabalho, do que ele se refere, qual que foi o seu objetivo, frente ao seu coordenador, o seu preceptor, porque você fez esse tipo de trabalho, o que você teve ali de conclusão e o que isso te acrescentou. Então, esses relatórios, eles são sempre relativos à atividade. Por exemplo, vamos imaginar que você foi hoje para a atenção básica, para a unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família. E aí hoje você fez lá uma atividade de atendimento, de busca ativa de pacientes de hipertensão. Então você aferiu pressão arterial de 20, 30 pessoas que foram lá. Você anotou a pressão arterial de todos aqueles pacientes nos prontuários. Quem pega o prontuário é o agente de saúde, é ele que é responsável e você é responsável por devolver a mão dele. Tá? Verifica a hierarquia dentro do posto, porque o estágio ele é concomitante, é um tempo real, a instituição não para. E aí a gente também tem que zelar pela organização, aonde a gente for, tá bom? E aí todo aquele trabalho que você realizou ali dentro, se você fez glicemia capilar, se você orientou quanto a uma alimentação, você pesou uma pessoa, você traçou os riscos de desenvolvimento de diabetes dela, tem um aplicativo muito bacana que faz isso também. Hoje a tecnologia está aí para a gente usar, então vamos abusar disso, Vamos levar essa tecnologia para o nosso campo de estágio para que a gente consiga atender mais e mais pessoas. Porque na atenção básica, por exemplo, quanto mais eu detectar problemas de saúde primários, melhor vai ser o tratamento dele. Então, não precisa sobrecarregar a atenção terciária, tá bom? Então, só de uma forma aqui para a gente poder finalizar, se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui embaixo, tá? Que a gente conversa sobre os comentários. A pasta de estágio, pasta de capa dura, da cor preta. Ela precisa ter a capa, aonde vai a cidade, que é onde você está fazendo o seu curso, que é aqui em Lafayette, a STEC, o seu nome completo
e também o ano e a data que você iniciou aí o seu curso. Por exemplo, você está começando agora no mês de fevereiro de 2023, você coloca lá, data de início, fevereiro de 2023, tá bom? Termo de compromisso do estágio, que é aquele que firma-se um convênio entre as duas instituições, escola e instituição de saúde, onde você vai fazer o seu campo de estágio. Avaliação, que ela tem que estar toda preenchida pelo seu preceptor e assinada e carimbada. Frequência, onde tem todas as datas que você realizou o seu estágio e os trabalhos também, que você teve que gastar um tempo para realizar aquele trabalho, certo? Relatórios sobre tudo que você realizou, todas as tarefas realizadas, todas as indicações do seu preceptor, também os trabalhos realizados e, por fim, os trabalhos ele tem da capa de estágio, tá bom? Da pasta de estágio. Esse trabalho, gente, fica a critério do seu preceptor pedir manuscrito, pedir uma resenha ou pedir sobre as normas da ABNT. Aí ele fica livre para poder pedir e solicitar conforme for a necessidade dele, tá bom? Conforme ele julgar. Então esse aqui foi um vídeo sobre a sua pasta de estágio, que é um documento e que precisa ser levado a sério como qualquer outro tipo, né, de documento também. Então, mais uma vez, eu peço para você se inscrever no meu canal, né? Aqui nesse canal vão ter vários vídeos direcionados para você que está estudando técnico de enfermagem ou graduação, e até mesmo para você que já é meu colega e que já está exercendo a profissão e quer saber um pouquinho mais. Ativa o sininho e eu te espero no próximo vídeo.